Voltamos com Thomas Korontai, presidente do Partido Federalista e do Instituto Federalista Brasileiro, para conversar a respeito dos temas levantados pela revista Veja de 6 de outubro. Temos a temática de número 5, crescimento do PIB. Temos aqui com a revista Veja que o Brasil voltou a avançar numa velocidade acima da média mundial, depois de 2 décadas de crises e estagnação. Em 2010, o PIB deverá registrar alta de 7%. Em 2011, espera-se um avanço superior a 4%. O que não foi discutido é que país nenhum consegue manter esse ritmo com taxa de investimento de apenas 18% do PIB. O ideal seria 25%, e a exemplo da China, que investe 45%. A respeito do crescimento do PIB, quais seriam as considerações do Partido Federalista, Thomas? A questão do crescimento está ligada ao desengessamento do Brasil. Algo que está engessado, né, preso, não cresce, não tem como. Né? Então o Brasil está engessado. Mas pior, o brasileiro também está engessado. Então nós precisamos desengessar o brasileiro e o país. Né? E como é que se faz isso? Eu vou citar aqui, me permitam me orientar pelos tópicos aqui, para que a gente possa ser bastante sucinto e objetivo. Destributação das empresas. Essa palavra talvez nem exista, né? Mas para poder entender o que é destributação, que nós estamos inventando aqui, a palavra é tirar os tributos das empresas. Nós nos referimos já no primeiro ponto, sobre pobreza e depois sobre desigualdade também, que as empresas, elas têm que pagar impostos. Mas muita gente pensa que isso é certo. Não é, é errado. As empresas não foram feitas para pagar impostos. Quem tem que pagar imposto são os consumidores. E as empresas, elas têm que retirar os impostos das empresas para que os preços fiquem mais baratos, vão cair pela metade. Praticamente pela metade. Isso vai desengessar o sistema produtivo, desengessar o consumo de maneira real e não induzida por outros programas macroeconômicos do país, né, do governo, mas de uma forma real. E vai fazer com que as empresas possam voltar a ser elas mesmas. Ou seja, empresa existe para fabricar um produto, né, ou serviço, oferecê-lo à sociedade, dando retorno aos seus investidores e gerando empregos. E, claro, como consequência final, gerando impostos, gerando riqueza para sustentar o Estado, um Estado do tamanho mínimo possível, né, um Estado forte, mas um Estado que não enfraqueça o cidadão e não engesse o brasileiro. Né? O fim da burocracia. A burocracia é outra forma de engessar o brasileiro e engessar as empresas e engessar o país. Né? Porque é muito carimbo, é muito alvará, é muita licença e que para tudo isso depende do quê? Depende do favorzinho, depende da negociação, depende de uma série de questões políticas, né? Enfim, nós temos que acabar com a burocracia, porque a burocracia é a mãe da corrupção. Flexibilização da regulamentação sobre múltiplos setores, permitindo a ampliação da concorrência livre e ética. É aí que entra o Estado. Né? Quando você abre a concorrência nos diversos setores, o Estado ele entra para apenas garantir os contratos e fazer com que tudo isso se funcione de forma ética. Nós temos aqui, dentro da flexibilização, nós vamos falar mais lá embaixo. Né? Segurança jurídica promovida pelo Estado, estadualizando tudo que não estiver principiologicamente relacionado a uma Constituição. Ora, hoje nós temos uma Constituição, Gustavo, por gentileza, esse aqui é o livro Cara Nova para o Brasil, que traz uma Constituição fininha aqui dentro, né? Um ensaio constitucional. Mas a nossa Constituição é isso aqui, por enquanto é isso aqui, né? Grossa, um livro que para de pé. Né? Eu vou mostrar aqui uma Constituição de princípios, rapidamente, que é a Constituição americana, né? Que tem um PIB 10 vezes maior que o nosso, um PIB de 14, 15 trilhões de dólares, né? E o nosso em 1,5, talvez chegando a 2.
Essa Constituição tem 7 artigos e 27 emendas, 223 anos, né? E nós estamos na 8ª Constituição, tá? Então nós temos que permitir que nós tenhamos uma Constituição de princípios, enxuta, e todas as demais regras, inclusive trabalhistas, etc., tudo tem que ser estadualizado. Trabalhista por quê? Porque não pode se imaginar que uma lei gerada pelo maior mercado do Brasil, que é o Estado de São Paulo, tenha que servir por conta da influência dos sindicatos, né, no Congresso, tenha que servir no Piauí, tem que servir, seja boa também para o Rio Grande do Sul, para o Mato Grosso, etc, etc. Não serve, né? Cada estado tem sua característica local. Então nós temos que ter 27 leis trabalhistas, sim. Ampliação do sistema bancário e flexibilização do mercado de capitais, que é uma forma também de fazer baixar os juros, nós vamos falar no próximo tópico, né? E estadualização na medida do possível de todas as obras de infraestrutura, abrindo para empreendedores brasileiros e estrangeiros. Obras como aeroportos, portos, hidrovias, ferrovias, aviação regional, né? Telecomunicações, hidrovias, geração de energia, incluindo energia alternativa. Enfim, nós temos muita coisa que pode ser feita por empreendedores brasileiros e estrangeiros, servindo a população, porque a população é que tem que ser tratada como rei, é a população que tem que ser servida, e não o governo central, não o governo que concentra poderes. É dessa forma que nós temos que fazer uma nação que permita que a nação trabalhe por ela mesma, não para um governo com pouca gente concentrando poder. E claro, por final, a simplificação de controles, que nós somos controlados em tudo, né? É declaração para isso, declaração para aquilo, é cadastro disso, daquilo, né? Ninguém acredita mais em ninguém, sabe? Quer dizer, nós temos que dar a abertura para uma sociedade de confiança, onde as pessoas confiem nas pessoas, o governo confia na sociedade e a sociedade confia no seu governo também. Ou seja, essas medidas aqui, de uma visão geral, né, finalizando esse ponto de vista rapidamente aqui, é desengessar o Brasil. É a única forma de crescer, desengessar o Brasil e desengessar o brasileiro. Estamos conversando a respeito de crescimento, nosso tópico deste bloco, e voltamos já com o próximo bloco a respeito dos juros do Brasil.